Irmãos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Amém? É bom a gente estar aqui com o desafio de tratar um tema tão importante. Aprendermos juntos como homens, crescermos na palavra de Deus. Meu desejo é que o Senhor edifique a nossa vida hoje. E fazendo isso, Ele faça aquilo que nós devemos fazer em toda a nossa vida. Ele glorifique o seu santo nome através da nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos abençoe agora nesse momento. Oramos lá em cima, vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos porque agora estamos juntos aqui como homens. Louvamos, Deus, ao Senhor, porque podemos aprender da tua palavra. Rogamos, Deus, que o Senhor nos abençoe. Rogamos que o Senhor edifique, Deus, as nossas vidas. Rogamos que o Senhor trate os nossos corações, Deus. Rogamos que o Senhor glorifique o teu santo nome através de cada um de nós, Senhor. Faz-nos, Deus, homens fortes, para que a gente possa viver intensamente para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, foi me dado um tema importante na série de estudos que os irmãos estão tendo no livro Homens Aconselhando Homens. A gente vai estar trabalhando no capítulo 3. Não vamos trabalhá-lo todo hoje, a pedido do pastor Vitor, mas a gente vai estar andando um pouquinho nesse material. E a gente vai pensar sobre o seguinte tema hoje. Nós vamos pensar sobre a esperança para aqueles que são fontes finitas de esperança. Você consegue entender isso? Nós vamos pensar sobre esperança para aqueles que são fontes finitas de esperança. E ora, irmãos, sejamos sinceros. É difícil ser homem, na verdade. Se a gente parar para pensar o que é um homem bíblico e viver de fato como um homem bíblico, nós podemos dizer de maneira muito clara, não é fácil ser homem. Não é fácil ser um homem bíblico. Ser um homem como muitos homens daí são, que fazem o que quer e vivem fazendo mal às pessoas, pode até ser fácil. Mas ser um homem bíblico não é uma tarefa fácil. Afinal, pense, quantas pessoas dependem de você? Você já parou para refletir sobre isso? Quantas pessoas dependem de nós como homens? Ora, em primeiro lugar, a sociedade depende de cada um de nós. Nós estamos vendo o nosso país como ele está. E nós olhamos para os homens que estão nos governando e nós muitas vezes nos questionamos o que é que esses homens estão fazendo ali. Porque nós temos homens como esses naquele lugar tão alto, tomando decisões sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. A sociedade precisa de nós. Ela precisa de mim e de você. Ela precisa de homens fortes. Se nós tivermos homens fortes, o nosso país dá certo. Se a gente tem homens fracos, a gente vive o caos como nós temos vivido. A nossa esposa, ela depende de nós. Alguns financeiramente, mas seja financeiramente, emocional ou espiritualmente, cada uma de nossas esposas depende em alguma instância da nossa vida. Afinal, é nosso papel como representante de Cristo cuidar daquela que representa a igreja, a sua noiva, a nossa esposa. Nós devemos cuidar assim como Cristo cuida da sua igreja. Então, veja, a nossa esposa depende de nós. Os nossos filhos descansam tranquilamente, dormem tranquilamente, porque eles sabem que nós vamos prover comida, nós vamos prover roupa, nós vamos dar um teto para que eles possam dormir, nós vamos dar aquilo que eles precisam, e é por isso que eles colocam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente, porque eles sabem que eles têm um pai. Então, se eles sabem que tem um pai que supre a necessidade, isso implica dizer também que nossos filhos dependem de nós. A igreja também depende dos homens. Se nós temos homens bíblicos, nós temos igrejas saudáveis. Se nós temos homens que não são bíblicos, nós temos o caos reinando dentro daquele que se chama o povo do Senhor. Se você é um empresário, os seus funcionários dependem de você. Ele depende das suas tomadas de decisões. Durante todo o mês, eles dependem da sua habilidade de negociação durante todo o mês, para que chegando ao final do mês ele possa ali receber o seu salário. Você já parou para pensar sobre isso? Se você tem empresa, seus funcionários dependem de você. Se você é médico, se você é advogado, se você é um engenheiro, se você é um pastor, se você presta qualquer tipo de serviço, há pessoas que dependem das suas habilidades. Uma decisão errada, um cálculo errado,
Uma receita errada pode colocar a vida de pessoas literalmente em risco. Se você é jovem, solteiro, mas também é um homem bíblico, você certamente está olhando para o futuro e pensando: eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso empreender, porque um dia pessoas dependerão de mim. Um dia eu vou estar numa posição onde vai ter gente que vai estar dependendo da minha vida. Irmãos, nós estamos falando um pouquinho só sobre o que é ser um homem bíblico. E quando a gente para e pensa sobre isso, nós vemos claramente que não há como fugir desse peso, meus irmãos. Ser um homem bíblico é algo de fato pesado, porque pessoas dependem de mim, pessoas dependem de você. Há pessoas que esperam por nós. Veja, não é de estranhar que algumas pessoas colocam literalmente a sua esperança em nós. E fazem isso diuturnamente, dia após dia. Esse peso é muito grande. E esse peso tem consumido muitos homens ao longo da história. Consumido de uma maneira grandiosa, levando homens a situações difíceis. Porque, veja, como se já não bastasse, nós temos esse peso de pessoas dependendo de mim e de você. Nós também vivemos em um mundo caído. E esse mundo caído que nós vivemos é um mundo que está cheio de todo tipo de mazelas, de todo tipo de desgraça. Tudo que nós olhamos nesse mundo parece que quer sugar de nós a esperança, meus irmãos. Há sobre nós ainda o peso da responsabilidade de não cuidarmos só de nós mesmos, mas também de outras pessoas. E nós estamos vivendo nesse mundo caído com essa responsabilidade. E você já parou para pensar como esse mundo que nós vivemos, ele diuturnamente também procura sugar de nós, drenar da nossa vida, cada gota de esperança que nós pareçamos possuir. Veja, tudo que nós tocamos e vemos e vivemos está permeado de um tipo de desgraça. Pense um pouco comigo. Se pegamos um avião, seja para fazer um trabalho ou para um lazer, nós sabemos que aquele avião pode cair. É um risco que nós estamos assumindo. Ora, parece seguro, mas uma queda de avião me mata rapidamente. Diariamente nós somos chamados a sermos lembrados de quão fracos nós somos. Irmãos, nós somos tão fracos, mas tão fracos, que até mesmo um tipo de ser que a gente não consegue ver, um vírus, tem a capacidade de nos colocar de cama e até mesmo de nos matar. Uma mutação errada em uma de nossas células pode nos levar ao câncer. Nós estamos aqui agora vivendo, achando que estamos vivendo normalmente, e uma mutação errada pode trazer sobre a minha vida e sua vida um câncer. E acabar com todos os planos que nós temos feito. Por mais que nós cuidemos daqueles que nós amamos, e façamos isso até com uma certa dedicação, afinco e algum tipo de maestria, por mais que a gente procure proteger, suprir, cuidar, aqueles a quem nós amamos morrem. Pai morre, mãe morre, esposa morre, filhos morrem. Nós não os temos em nossas mãos. E nós sabemos disso. Diuturnamente somos lembrados que a morte está ao nosso redor. E a qualquer momento ela pode chegar e chutar a porta da nossa casa. E a gente não pode fazer absolutamente nada. Veja como essas coisas vão sugando a esperança que nós temos. Por melhores administradores que nós sejamos, ou melhores profissionais que nós venhamos a ser, por maiores capacidades que nós tenhamos, intelectuais, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos, de alguma maneira, nas mãos de um governo que, quer queira quer não, dando algum tipo de decisão, pode fazer a empresa que a gente construiu há tanto tempo, com tanta luta, vir a falir. Um tipo de decisão do governo pode fazer com que você seja demitido, pode fazer com que sua carreira seja arruinada. Aquilo que você planejou, lutou, tanto tempo, você olha e vai dizer: poxa, até isso não está nas minhas mãos. Até isso é volátil. Alguns, meus irmãos, dirigem aqui pela nossa cidade diariamente. E aqueles que dirigem sabem. A qualquer momento a gente pode sofrer um acidente. Ah, mas eu sou um bom motorista. Mas o que é que um bom motorista pode fazer se ele está parado e um carro bate atrás dele?
O que é que um bom motorista pode fazer se de repente o caminhão cruza o sinal e se choca com o seu carro? O que um bom motorista pode fazer se o carro apresenta uma falha mecânica e vem a capotar? Até mesmo dentro do nosso carro nós sabemos que nós não estamos seguros. O que fazer quando o cliente que disse que ia fechar um negócio com a gente para de responder? Tudo parecia estar tão certo, na verdade. Já estávamos sentindo o dinheiro no nosso bolso. Estávamos lá já vendo o barulhinho do Pix caindo no nosso celular. Já estávamos prontos a comemorar. Ele deu a palavra, está tudo certo. Ligamos para a esposa, falamos, fechamos o negócio. Mas de repente ele parou de responder. Inexplicavelmente a gente fica ali sem entender. Irmãos, são muitos os agentes nesse mundo que drenam a nossa esperança. São inúmeros. Infelizmente, eles são diários e eles são ininterruptos. Quem aqui é homem sabe. Nós precisamos matar um leão a cada dia, na verdade. Como homens bíblicos, nós sabemos disso. Todo dia, nós precisamos matar um leão. Só que tem dia que o leão parece que se alimentou bem, não é verdade? Tem dia que a gente sai, a gente tá na luta com o leão e a gente fala, rapaz, esse leão aqui comeu bem, esse leão aqui tá forte. Parece que ele tá com uma força ali excomunal. Parece que a gente não vai conseguir vencer o leão daquele dia. E aqueles dias em que a gente tá com a espada enfiada em um leão, uma espada já tá ali colocada dentro dele, e do nada a gente leva uma patada de um outro leão, sem nem menos esperar. E quando a gente coloca o escudo ali para poder se defender, já vem um novo ataque de outro leão, e a gente está ali caído no chão, ouvindo o rugido de outro leão que está chegando, e escutando os passos de mais outro que está chegando. Parece que tem dias que são assim, não é? Parece que tem dias que a gente olha e vai sendo levado em onda atrás de onda, e a gente se vê assim, eu não sei mais o que fazer. Eu agora não tenho mais forças, eu não consigo agora mais lutar. Há dias em que até a gente vence a batalha. Mas quando a gente chega em casa e coloca a cabeça no travesseiro e diz assim, eu matei 3 leões, e você está extremamente cansado, mas você começa a ouvir na sua mente os rugidos dos leões do dia seguinte. E nem você se entende. Você está tão cansado, mas você não consegue dormir, porque você está preocupado com aquilo que vai vir amanhã. Seja sincero. A vida de um homem de luta, batalha, ela parece que não tem fim, não é verdade? Seja sincero, cansa, não cansa? Cansa bastante, não cansa? Como é que você está aí hoje? Você está sentado aqui na igreja, ouvindo, como é que você está hoje? Pensa. Você está cansado? Tem um peso tão grande que você está levando sobre as suas costas, que parece que você não aguenta mais ele. Será que você está aqui hoje? Até mesmo você pensa assim, eu não sei nem por que eu vim, mas eu vim. E você está dizendo, eu não sei mais o que fazer diante da situação que eu estou vivendo na minha vida. Será que você está na posição em que o desespero já tem estendido suas raízes sobre o seu coração? Se você está assim, parece que isso só piora quando a gente chega a uma conclusão, não é? Que conclusão? A conclusão de que nós estamos assim. Você já parou para pensar o quanto o nosso desespero aumenta quando nós chegamos à conclusão de que nós de fato estamos cansados, de que nós de fato estamos sem força e de que parece que a gente não sabe mais o que fazer? Sabe por que esse desespero aumenta? Porque parece que com todo esse peso nas nossas costas, a gente começa agora a sentir aquela sensação de que as nossas pernas estão tremendo, de que nossas pernas estão fraquejando e de que a qualquer momento a gente não vai mais aguentar. E quando a gente para e pensa, a qualquer momento eu não vou mais aguentar, a luta que eu tenho passado, aquele temor maior chega ao nosso coração. Contudo, e qual é o temor? Se eu não aguentar mais, o que é que vai acontecer com a minha família? Se eu não aguentar mais,
o que é que vai acontecer com aqueles a quem eu amo? E você está se vendo assim, eu estou com um peso tremendo, prestes a ceder. E se eu ceder, vai cair tudo por cima daqueles a quem eu amo. É nesse momento que o nosso coração parece não encontrar mais nenhum tipo de paz, de sossego, de alento. E você, a única coisa que pode parar e pensar é: eu vou respirar e eu vou arrumar forças para continuar lutando. E você até faz isso. Mas você começa a se perguntar: até quando? Até quando eu vou aguentar? Até quando vai ser possível respirar e dar mais um passo? E a pergunta que eu faço para você hoje é: há esperança para você? Há esperança para mim? Será, meus irmãos, que há esperança para nós nesse mundo caído, onde parece que às vezes as nossas pernas não vão mais aguentar? Muitos homens estão assim. E a conclusão que eles têm chegado é a de que não há mais esperança. A conclusão que eles têm chegado é que eles devem jogar a toalha. Alguns fazem isso afundando na depressão. Outros, por não quererem ver o peso cair sobre a sua família, chegam e vão dizer: é melhor tirar minha própria vida, porque eu não vou ver a desgraça chegando àqueles a quem eu amo. Um remédio vai resolver o meu problema. Um tiro na minha cabeça vai resolver o meu problema. Uma forca vai resolver o meu problema. Eu acho que a solução para mim agora é essa: é tirar a minha própria vida. E paz, meus queridos, isso não é algo que atinge apenas os ímpios. A depressão, a tristeza profunda, o suicídio, isso é algo que é encontrado até mesmo no meio do povo de Deus. Lendo o livro Homens Aconselhando Homens, algo me chamou a atenção, que foi a fala do Dr. Dan G. Blaze, professor psiquiatra da Duke University. Ele diz o seguinte: estudos de grupos religiosos, inclusive cristãos evangélicos, revelam que não há evidência de que a frequência de depressão varie entre grupos religiosos ou entre frequentadores de cultos religiosos e aqueles que não frequentam. Logo, a sua conclusão é: numa congregação típica de 200 adultos, 50 participantes vão passar pela depressão em alguma altura da vida e pelo menos 30 ali estão tomando remédio. E a pergunta que nós devemos fazer hoje é: será, irmãos, que deve ser assim? Será, irmãos, que nós estamos no mesmo barco dos ímpios? Será que nós estamos na mesma situação deles? Todos nós estamos no mundo caído, no mundo que é um mundo ladrão de esperança. Mas será que todos nós estamos fadados a profunda tristeza, desânimo, uma vida sem esperança que pode culminar até mesmo no suicídio? Bem, a Escritura nos mostra que não. A palavra de Deus garante a mim e a você de que nós não estamos no mesmo barco dos ímpios. Quando a gente para pensar no tema de hoje, esperança para aqueles que são fontes finitas de esperança, nós aprendemos na Escritura Sagrada, meus irmãos, que há uma esperança para mim e para você. Eu e você, nós somos sim uma fonte finita de esperança. Nossa família espera em nós, como a gente viu. A sociedade pode esperar da gente. A igreja espera dos homens. Mas a nossa fonte é uma fonte finita. Tudo que as pessoas podem esperar de mim e de você é finito. Nós nunca conseguiremos ser a fonte de esperança de absolutamente ninguém. E nós precisamos entender
que nós somos apenas uma fonte na qual o Senhor faz jorrar em nós esperança para outras pessoas, mas uma fonte que não é alimentada é uma fonte que inevitavelmente vai secar. Hoje nós somos chamados pelo Senhor a entendermos o que a palavra de Deus fala ao meu coração e ao seu coração sobre esperança. Nathan, autor desse capítulo, ele vai dizer que o mundo incrédulo enxerga a esperança como fantasia. Todavia, a Bíblia afirma que a verdadeira esperança é real. Uma esperança absolutamente certa. E diz que essa esperança se encontra em Deus e nas suas promessas infalíveis, registradas na sua palavra. Irmãos, para os ímpios, a esperança é uma fantasia. Ora, converse com um ímpio e você vai ver que o sonho dele é ganhar na loteria. Converse com um ímpio em dezembro e você vai ver homens fazendo planos do que eles farão se ganharem 100, 200, 300 milhões na Mega Sena. Ora, eu vou resolver a vida das pessoas ao meu redor. Ora, eu vou bater a porta na cara do meu chefe. Ora, eu nunca mais vou trabalhar. Ora, a única coisa que eu vou fazer é viajar, é descansar. Eu vou aproveitar tudo desse mundo. E eles começam a fantasiar. Eu vou ter uma Ferrari nessa com um apartamento em tal lugar. E eles vão fazendo isso, sabendo que estão embebidos de um mundo de fantasia que muito, mas muito, provavelmente aquilo não vai acontecer. E quando sai o sorteio na Mega Sena, eles se chocam com a realidade. Eu continuo pobre. Eu não estou multimilionário. Eu continuo precisando ir para o meu trabalho. E a conclusão que eles vão chegar é: não há esperança. Há esperança em quê para um ímpio nesse mundo? A pandemia tirou a esperança de muitos homens, seu emprego, suas empresas, sua saúde, arrebentou tudo. E eles se viram ali, é tudo ilusão, é tudo uma fantasia. Mas para nós, povo de Deus, essa não é a realidade, meus irmãos. Há uma esperança para mim, há uma esperança para você. E ela repousa em um Deus que é todo-poderoso, em um Deus que não muda, em um Deus que nos deu sua palavra, em um Deus que nos deu promessas. E de fato a Escritura nos mostra isso. No meio desse mundo caído que tenta sugar a nossa esperança diuturnamente, há uma fonte que pode correr no meu e no seu coração, uma fonte de esperança ininterrupta. E adivinhe, essa esperança não está em mim e você, não somos nós mesmos. A nossa família espera de nós, as pessoas esperam de nós, mas queridos, se isso nos angustia, se isso assola o nosso coração, é porque nós não estamos esperando no Senhor e não estamos ensinando aqueles que estão esperando em nós a esperarem no Senhor. Se isso está assolando nosso coração, tem pessoas que dependem de mim, de você, é porque nós não estamos entendendo, meus irmãos, que nós somos apenas um instrumento utilizado pelo Senhor nas diversas esferas da sociedade. O que pode fazer um bisturi sem um bom médico? O que pode fazer uma boa sala de cirurgia sem uma boa equipe? Tudo aquilo é inútil. Você já pensou o que aconteceria com um paciente se eu ou você, que não somos médicos aqui, alguns são, mas pudéssemos operar alguém, o coração de alguém, o cérebro de alguém, aquela pessoa iria morrer. Assim como a esperança de um enfermo não se encontra no bisturi, mas sim no médico que opera. A esperança da nossa família, a minha esperança e a sua esperança só se encontram no Senhor. E Ele nos ensina isso. E há vários textos bíblicos que nos mostram essa esperança. No Salmo 42, versículo 5, o salmista vai dizer: porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? E ele vai dar uma ordem falando ao seu coração, ele vai dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei.
a Ele, meu auxílio e Deus meu. E se você já leu esse salmo, já refletiu sobre ele e já o estudou, você sabe em que contexto ele está falando isso. Ele havia sido levado como cativo para uma terra estranha. Não havia mais culto ali. O povo de Deus estava sob a pressão dos inimigos. O povo de Deus chegava para o salmista e falava: canta canções do teu Deus. Louva esse Deus aí para a gente poder ouvir. E a desesperança tomava conta do seu coração. Ele olhava todo ao seu redor e dizia: eu vou ter esperança em quê? Olha onde eu estou. Olha o que está acontecendo. Olha o caos que eu estou vivendo. Não tem mais exército, não tem mais povo, não tem mais templo, não tem mais nem culto. A gente se sentiu assim na pandemia, não foi? Ele começa a falar consigo mesmo. Ele vira para a sua alma e ele vai dizer: você está batida por quê, minha alma? Por que você está sem esperança? Por que você está angustiada? Por que você está perturbada dentro de mim? Ele vai dar uma ordem à sua alma: espere em Deus. Coloque a sua esperança no Senhor. Retira os seus olhos do aqui e do agora. Retira os seus olhos do exército. Retira seus olhos da fala do templo. Coloque a sua esperança somente no Senhor. Porque eu ainda o louvarei. A esse Deus, Ele é meu auxílio, Ele é meu Deus. No Salmo 130, versículos 6 e 7, o salmista também vai dizer o seguinte: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, Israel, espere no Senhor. Porque no Senhor há misericórdia. Nele há copiosa redenção. É Ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. Veja, seja falando privadamente, seja falando para todo o povo de Deus, a Escritura nos mostra que nós devemos esperar no Senhor. A alma do salmista anseia pelo Senhor, a alma de Israel anseia pelo Senhor e deve esperar pelo Senhor. E por que, meus irmãos, nós podemos esperar em Deus? Se somos pecadores, se vemos uma bênção do Senhor chegando a nós, e 5 minutos depois já estamos angustiados e com medo e preocupados. Se já experimentamos o maná diário do Senhor a cada dia, mas olhamos para frente, questionamos se isso vai chegar e pegamos mais maná ali, e que fica podre no dia seguinte. Nós somos tão maus. Por que nós podemos esperar em Deus? Porque esse Deus é misericordioso. A esperança do Senhor para mim e para você independe de quem nós somos. A sua misericórdia toda manhã se renova e nos alcança. Até quanto perdão nossos pecados Ele nos dá. A Bíblia manda a gente esperar em Deus. Porque nós somos diferentes dos ímpios, meus irmãos. Salmo 146, versículos 5 e 6 vai dizer: bem-aventurado aquele que tem um Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre sua fidelidade. Meus irmãos, os ímpios, eles podem ser tristes. Os ímpios podem viver deprimidos. Os ímpios podem caminhar para o suicídio, não deveriam, mas podem. Mas o povo de Deus, ele é um povo que é chamado a ser bem-aventurado. E bem-aventurado é feliz, é mais do que feliz, é felicíssimo. E por que nós somos chamados, meus irmãos, a não vivermos na tristeza, da desesperança, mas sim a sermos bem-aventurados? Porque é bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. É bem-aventurado aquele cuja esperança é colocada em Deus, no Senhor, não em governos. Em Deus e não na força do nosso braço. Em Deus e não na nossa empresa. Em Deus e não na nossa saúde. Em Deus e não em outros homens. Um homem que espera no Senhor é um homem bem-aventurado. 1 Timóteo 6, 17, Paulo vai dizer assim ao jovem pastor Timóteo: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Exorta os ricos. Fala para eles, aqueles que vivem nesse século,
para eles não serem orgulhosos, porque a riqueza é instável. Fala para eles colocarem a esperança em Deus, porque esse Deus é o Deus que a tudo nos proporciona, segundo a sua vontade, e Ele faz ricamente para o nosso prazer, meus irmãos. Homens, a nossa esperança deve estar no Senhor. A minha esperança e a sua esperança precisa estar colocada no Senhor. Muitas vezes nós estamos cansados, tristes e angustiados. Sabe por quê? Muitas vezes o medo toma conta do nosso coração. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para a força do nosso braço. E nós sabemos que nosso braço é curto demais. Quero te levar a refletir sobre isso todas as vezes que o medo e a angústia bater no seu coração. Pensa nisso. Talvez seja agora, talvez seu coração está com medo hoje. Pensa nisso. Você está olhando para quem? Você está olhando para a força do seu braço. E sabe por que você tem medo? Porque você olha para ele e faz, é fraco demais. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho poder para nada. É por isso que muitos homens têm andado fracos, deprimidos, angustiados. Mas, meus irmãos, isso se justifica na vida dos ímpios. Eles não conhecem a Deus. Mas por que isso pode se justificar na minha vida e na sua, se nós conhecemos ao Senhor? Que razão há para o medo encontrar lugar no nosso coração e permanecer ali? Que razão há para você olhar para o futuro e só ver desgraça à frente, se você tem um Deus que cuida de você? Que razão há para você olhar para a sua vida e achar que você pode colocar o fim nela, se o seu objetivo nessa vida é glorificar esse Deus? Irmãos, nós encontramos homens fracos na igreja, tomados pelo medo, pela angústia, porque são homens que estão olhando para o seu próprio braço. E não pense que se nesse momento você não está assim, você é melhor do que eles. Porque basta uma crise chegar e rapidamente a gente começa a olhar para o nosso braço e o medo assola o coração até do homem mais corajoso. Porque o nosso corpo é caído. Porque nós temos pecado. E o pecado tenta nos cegar diuturnamente de vermos a boa e maravilhosa luz da palavra do Senhor. Mas hoje o Senhor nos chama a corrigirmos nossa visão, meus irmãos. Nós devemos hoje redefinir a nossa esperança. Se você veio hoje para cá e você está cansado, e você está sobrecarregado, e você está fatigado, você precisa hoje redefinir a sua esperança. Isaías 40, 30, 31 vai dizer: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas veja que maravilha, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É difícil ser um homem bíblico, é difícil cuidar da família, é difícil cuidar da sociedade, é difícil cuidar da igreja, é difícil cuidar do emprego, é difícil cuidar da empresa, é cansativo tudo isso? É! A gente não vai conseguir mudar essa realidade. Tudo isso é cansativo, tudo isso é muito difícil. Mas aqueles que colocam a sua esperança no Senhor são fortalecidos pelo Senhor, caminham e não se cansam, correm, não se fadigam, sobem como asas de águia, voam de maneira altaneira. Você consegue entender hoje, então, que a solução para a nossa falta de esperança não é a gente sair do mundo, mas sim a gente colocar os nossos olhos no Senhor? Onde você tem colocado a solução para a sua falta de esperança? Pense nisso hoje.
Nós já falamos sobre olhar para nós mesmos, mas sabe outra coisa que assola o nosso coração? É que todas as vezes que nós estamos com o coração angustiado, nós procuramos ter uma esperança, e isso tem nos matado. Sabe que esperança é essa? Nós procuramos ter a esperança do lazer ou do prazer. E como isso tem matado homens hoje em dia? Em vez de olharmos para o Senhor, nós procuramos suprir a nossa esperança no prazer. Deixe-me dar alguns exemplos para você. Eu estou muito estressado. Eu vou ver um filme, eu vou ver uma série. Olha, eu preciso aqui ficar no meu canto no Instagram, deixa eu ficar passando os rios aqui e vendo alguns vídeos para que eu possa rir, porque eu preciso desopilar minha mente. E você acha que vai ter uma esperança de descanso para você ali. Olha, eu estou muito estressado, eu estou muito angustiado, eu já sei o que eu preciso viajar. Nada que uma boa dose de praia não resolva. Muitos dizem isso, não é? Um final de semana na praia vai resolver os meus problemas. E o que acontece? Você sai do Instagram e o problema está lá. Você volta à praia e o problema continua lá. Alguns homens vão procurar suprir a sua falta de esperança no consumismo. Ah, se eu comprar um carro novo, se eu comprar uma casa nova, se eu comprar um relógio novo, se eu comprar roupas novas, agora eu vou ter um pouco de paz no meu coração. Nós seguimos assim, irmãos, construindo castelos de areia, que o mar vem e vai levando. E parece que a gente continua olhando para nossas pernas, dizendo, elas continuam bambas, elas não têm solução nenhuma. Porque, meus irmãos, não há outro lugar em que nós vamos ter esperança, senão a gente colocar a nossa esperança no Senhor. Não há outro lugar em que nós vamos ter solidez, se nós não colocarmos nossos pés no Senhor, se nós não esperarmos nele, se nós não entendermos quem ele é e colocarmos nossa confiança nele. Mas eu tenho falado muita esperança aos irmãos, só que eu quero também lhe perguntar, você sabe o que é esperar em Deus? O que é esperar em Deus? Será que esperar em Deus é ficar inerte? Apenas orando, dizendo, Deus vai fazer tudo? Será que esperar em Deus é ser de fato irresponsável ou preguiçoso? Será que esperar em Deus é acender uma vela para ele e outra vela para o cão? Será que esperar em Deus, meus irmãos, é confiar em algo que eu tenho certeza que não vai acontecer, mas que eu estou me enganando? Ora, eu gosto do que Nathan diz sobre esperar em Deus. Ele define o seguinte: esperar em Deus significa fixar seus olhos nele e nas suas promessas, em vez de nossas próprias circunstâncias, seja qual for a sua dificuldade. Esperar em Deus é fixar os nossos olhos nele. É fixar os nossos olhos em suas promessas. É retirar os olhos de tudo aquilo que eu possa fazer para poder ter esperança. Retirar os olhos de lazer, retirar os olhos do trabalho, retirar os olhos de redes sociais, retirar os olhos de qualquer coisa que venha do meu próprio braço para que possa trazer esperança e colocar os olhos nele. E não importa qual seja a dificuldade que eu esteja enfrentando, não importa quão caótica esteja a situação, esperar em Deus é fixar os meus olhos nele e nas suas promessas. E ele vai dizer ainda que se Deus é a sua fonte de esperança, essa esperança nunca vai falhar, essa esperança não confunde. Porque Deus nunca falha. Aqueles que esperam no Senhor, ele vai dizer, nunca serão frustrados. E ele está falando isso com base em uma garantia de Romanos 5,5, onde Paulo diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meu irmão, isso é esperar em Deus, é viver a minha vida, é fazer tudo o que eu faço, é trabalhar, é proteger a minha casa, é cuidar daqueles a quem eu amo, é procurar ser bênção na igreja, é procurar ser bênção na sociedade, mas colocando os meus olhos somente no Senhor e entendendo que tudo que eu estou fazendo, eu estou dependendo somente dEle. É isso que é esperar em Deus.
E nós somos um povo, irmãos, da esperança. Porque nós somos um povo da fé. E quando nós lemos Hebreus 11:1, nós vemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Você consegue entender que um homem bíblico é um homem tão cheio de esperança? Porque ele é um homem cheio de fé. Meus irmãos, nós somos chamados a crermos naquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. A palavra do Senhor é verdade. E é nela que nós devemos esperar. Deus manda eu fazer isso, eu faço. Eu nem estou vendo ainda, mas eu faço. Deus me orienta a viver assim, eu faço. Deus promete isso para mim, eu confio. Essa palavra é uma palavra que nos garante, meus irmãos, que nós vamos ressuscitar. É uma palavra que nos garante que nós vamos morar em um novo céu e nova terra. É uma palavra que nos garante que nós seremos santificados. É uma palavra que não mente. Por isso, nós não somos como os ímpios. Nós temos uma firme e inabalável esperança. E sabe quando é que essa esperança se inicia na nossa vida? Quando nós cremos em Cristo Jesus. A partir do dia em que o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, a partir do momento em que o Senhor nos deu fé, Ele inundou o nosso coração com uma fonte inesgotável, que está sempre ao nosso acesso, de esperança e esperança sem fim. E Ele faz isso na minha vida e na sua também, nos dando várias promessas, nas quais nós devemos esperar. Mas antes de entrar nessas promessas, o que nós precisamos pensar, irmãos, é se nós de fato esperamos nessas promessas ou se nós estamos esperando mais nas coisas desse mundo. Porque se você esperar mais nas coisas desse mundo, você não vai conseguir ter prazer nas promessas do Senhor. Você não vai conseguir ter prazer na esperança que o Senhor te oferece. E você precisa hoje sondar o seu coração quanto a isso. Porque veja, se você não ama o Senhor, a glória do Senhor, as coisas do porvir, as promessas de Deus serão esquecidas por você. Porque tudo que você vai querer são os bens dessa terra. Mas lembre-se, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta esperarmos em coisas do aqui e do agora que em algum momento serão escoadas de nossas mãos e nós não poderemos detê-las, reter nenhuma gota sequer delas. Por isso que o Senhor nos dá promessas, irmãos. E as suas maiores promessas que Ele nos dá não é sobre sustento que Ele vai nos dar aqui, a gente verá, nós veremos algumas delas logo mais, mas suas promessas de coisas eternas. Permita-me mostrar algumas para vocês. Há uma promessa do retorno do Senhor Jesus. Filipenses 3, 20-21 vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Meus irmãos, essa é uma esperança que deve inundar o nosso coração e jogar por terra todo tipo de problema. Jesus Cristo vai voltar. Aquele que é o amado da nossa alma retornará. Nós nunca o vimos em seu corpo encarnado, mas nós o veremos. Nós estaremos com esse Senhor, meus irmãos, para todo sempre. 2 Coríntios 5:8 diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O Senhor vai voltar. Você tem prazer na volta de Cristo. Quantas vezes, na semana que já está acabando, você teve prazer nisso? Quantas vezes você foi lembrado e você mesmo se lembrou dessas realidades tremendas? Pode estar tudo caos na minha vida, pode ter leão atrás de leão, mas um dia o meu Cristo vai voltar e eu vou estar com Ele para todo sempre. Se você é um cristão,
você sabe que isso vai inundar o seu coração de esperança. E que diante dessa majestade e glória da volta de Cristo, todos os problemas que você está enfrentando não passam de nada. Nós temos uma promessa maravilhosa do nosso Senhor que nos mostra essa realidade. E nós vamos estar com Ele para todo o sempre. Será que temos esperado nisso, meus irmãos? Será que temos desejado isso? Ora, muitos crentes, ou que se dizem crentes, não têm feito isso. Afinal, veja, domingo, o dia do Senhor, eu não consigo nem passar um dia com o meu Senhor, eu não consigo nem estar no culto, eu prefiro estar em outros lugares, porque você não tem esperança de estar com Cristo. E Paulo vai dizer, estar com Ele é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, nós seremos ressuscitados. 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você sofre com doenças? A doença tira a sua esperança. Você tem medo de ter um câncer, você tem medo de morrer, você tem medo de ficar no hospital sofrendo, e isso te angustia. Se lembra que um dia você vai ter um corpo glorificado, um corpo novo, que não vai mais existir doença. É por isso que Paulo vai dizer que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, quando eles são comparados com a glória que há de ser revelada em Cristo. É por isso que quando a gente visita o irmão no hospital, você já teve prazer de fazer isso? Você visita o irmão no hospital porque ele está muito enfermo, já às portas da morte, e você diz assim, eu vou ali para consolar esse irmão, eu vou ali para confortar esse irmão, eu vou ali para trazer uma palavra de esperança, e você chega naquele lugar e você encontra seu irmão bem, cheio de dor, mas tranquilo, calmo, sereno e feliz, e você faz, eu fui para consolar, e quem foi consolado fui eu. Porque, meus irmãos, até no leito da enfermidade, a esperança em Cristo, ela triunfa. Esmaga tudo. Isso é a promessa do Senhor. Nós teremos um corpo glorificado. E esse corpo glorificado viverá e viverá para sempre. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo prometeu a mim e a você vida eterna. E isso é uma esperança que sobrepuja tudo que nós temos nessa vida. Nós temos vida e vida eterna em Cristo. Você está em Cristo, você não vai morrer. Você está em Cristo, você vai viver eternamente. E às vezes a gente não tem ideia do que é isso. Pensa em você vivendo 1000 anos. Agora pensa você vivendo 2000 anos. Agora pensa você vivendo 1 milhão de anos. Isso é surreal, não é? Como é que uma pessoa pode viver 1 milhão de anos? Agora pensa você vivendo 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos é um fio de cabelo de uma eternidade. E nós temos essa promessa do Senhor para mim, para você. Será que isso não sobrepuja o sofrimento que nós temos nessa vida? Às vezes a gente está aqui, é muito sofrimento, só tem tristeza, só tem desgraça. Meus irmãos, a vida que nós vivemos aqui não é nem um piscar de olhos comparado com a eternidade. Enquanto eu falo com você, você já piscou os olhos várias vezes. E você nem percebeu. É assim, quando a gente vai com o Senhor, lá para todo sempre, tudo aquilo que a gente viveu aqui, todo o sofrimento que a gente viveu aqui, parece que nem sequer existiu. E por que nós temos tão pouca esperança? Porque nós estamos tirando os nossos olhos disso. E estamos colocando nossos olhos num piscar de olhos e dizendo, tudo que eu tenho é aqui. O Senhor lembra a mim e a você sua promessa. Você vai ter vida e vida eterna em um corpo glorificado. Não vai ter mais sofrimento. Que maravilha, meus irmãos. Há uma promessa na Escritura também, 2 Coríntios 5,10, que nos mostra que nós vamos ter uma recompensa celestial. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, o povo de Deus vai estar diante do tribunal, e o povo de Deus é um povo cheio de boas obras, e o povo de Deus que vive vida de boas obras receberá uma recompensa do Senhor. O que é isso? A gente não sabe que galardão é esse. Mas se vem de Deus é bom.
Há algo reservado para mim e para você. Você já se pegou em algum momento olhando para a sua vida e dizendo: o que é que eu estou fazendo na minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Que fim tudo isso vai ter? O Senhor te mostra. Olha para a eternidade, há uma recompensa. Vive para a minha glória, há uma recompensa. Morre por mim, há uma recompensa. Viva para mim, há uma recompensa. Para aqueles que estão cansados, a palavra de Deus traz esperança. Hebreus 4, eu não vou ler todo o texto aqui, lê na sua casa. Nos promete que nós teremos um lugar de descanso. Que maravilha, meus irmãos. Nós teremos um lugar de descanso. Ora, um homem que constrói sua casa, ele constrói pensando em descansar nela, não é verdade? Em ter paz e tranquilidade, não é? Ele rala, fica de dia, de noite trabalhando, pensando no seu descanso. Nós estamos caminhando, irmãos, para um lugar que nós vamos ter um descanso eterno, em Cristo Jesus. E esse lugar, a Bíblia fala que é um novo céu, uma nova terra. 2 Pedro 3,13 nos mostra isso. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você espera isso? Nessa semana que se passou, seu coração ansiou por esse novo céu e essa nova terra? Ou será que você está esperando em políticos dizendo: se nós votarmos no presidente A, no deputado B, no governador C, as coisas aqui vão mudar? Meus irmãos, nossa esperança não é para aqui não. Nossa esperança não é que um político venha e mude tudo aqui não. Não é que a gente tenha um país tranquilo, em paz e vivamos perfeitamente aqui não. Nós devemos até desejar melhorias, mas viver perfeitamente aqui não vai acontecer. O povo de Deus espera um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. Sabe quem é o rei desse lugar? O Senhor. Se nós devemos esperar algo físico para o futuro, é esperar um lugar perfeitamente governado pelo Senhor. E a Bíblia nos dá essa promessa maravilhosa. Nós, porém, segundo sua promessa, veja, esperamos novos céus e nova terra. Mas talvez esteja parando e pensando: mas pastor, aqui eu ainda sofro muito, é por isso que eu não tenho esperança. Meu querido, inunde seu coração com as promessas do Senhor. Em primeiro lugar, com tudo aquilo que Ele te promete para a eternidade e em Cristo. Mas saiba que para que você possa viver essa vida aqui para a glória dEle, para que você possa caminhar nessa vida para a glória de Deus, Ele também te deu promessas para o tempo presente. Pela questão também do tempo, a gente não vai ler todos os textos aqui, mas eu vou mostrar algumas promessas aos irmãos para agora. A promessa de que nós podemos confiar em Deus em qualquer situação. Se você ler o Salmo 9, versículo 10, você vai ver essa realidade. Um outro mais conhecido nosso, Salmo 46, fala que Deus é refúgio e fortaleza. Nós somos lembrados dessa realidade. E veja, você pode confiar no Senhor. Isso significa que você pode colocar seu joelho no chão e você pode orar. Você recebeu um resultado ruim de um exame, você pode colocar o seu joelho no chão e orar a Deus. Você foi demitido do seu emprego, você pode colocar o seu joelho no chão e orar a Deus. Sua empresa está em crise, você pode confiar no Senhor. O Senhor vai continuar sendo o seu pastor. O Senhor vai continuar cuidando de você e da sua família, suprindo as suas necessidades. Porque Ele prometeu. Há uma promessa para o povo de Deus de proteção soberana da parte do Senhor. O Senhor promete andar com o seu povo, estar com o seu povo, proteger o seu povo, cuidar do seu povo. Salmo 25 nos mostra isso. O livro de Êxodo também é uma revelação clara disso. O Senhor anda com o seu povo até mesmo no meio do deserto. Se Faraó vem, o Senhor fecha o mar sobre Faraó. Se povos tentam nos destruir, o Senhor guerreia contra os inimigos e o Senhor vence. A proteção soberana do Senhor, a promessa para mim e para você. Mas pastor, crentes morrem, porque chegou um momento. Deus só está usando aquilo para levar eles para a glória. Não é que Deus deixou de proteger seu povo, não. E a prova de que Deus não deixa de proteger o seu povo é que Ele guarda a nossa alma. Ele nos promete nos proteger e nós não perdemos a vida eterna que Ele nos deu. Há uma promessa infalível de proteção do Senhor.
A promessa do Senhor para mim e para você também de um cuidado providencial do Senhor. O Senhor sempre estará cuidando de mim e de você. O Salmo 23 nos mostra essa realidade. O salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor. E a figura de um pastor é a figura de alguém que cuida das suas ovelhas. Nós podemos descansar, meus irmãos, assim como as ovelhas ficam dentro de um aprisco e sabem que serão conduzidas para comerem e para beberem. Nós podemos descansar o nosso coração na promessa de que Deus é um pastor que cuide de nós. Ao seu tempo, Ele nos levará para comer. Ao seu tempo, Ele nos levará para beber. E se chegar ao lugar que é caminho para a gente passar para comer e beber, que é um vale de sombra de morte, Ele vai dizer: eu estou com você, fique tranquilo. Porque esse é o nosso Deus. Há uma promessa, meus irmãos, em que nós podemos encontrar real satisfação no Senhor. O Senhor sempre fala isso ao seu povo, para que o seu povo tenha prazer nele. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se alegrem sempre no Senhor. Porque o Senhor Deus é uma fonte infinita de alegria, de satisfação, meus irmãos. Há uma promessa do Senhor de que nós também receberemos, e nós também já recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Romanos 5, 1 e 2 nos mostra isso. Todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas em Cristo. O que você precisa mais? A promessa de Deus, meus irmãos, de que Ele vai usar as tribulações para edificar o nosso caráter espiritual, para trazer alegria em nosso viver, para o nosso bem. E você se lembra muito bem de Romanos 8, 28, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não importa a situação que você esteja passando, há uma promessa do Senhor de que tudo aquilo vai ser transformado para o seu bem. Seu bem é ter seu caráter trabalhado. Seu bem é ter a alegria do Senhor dentro de você. Seu bem é se tornar mais parecido com Cristo. Seu bem é glorificar o Senhor. Jó é um homem que nos mostra o cumprimento dessa promessa. Quando ele vai dizer, após passar por toda a tribulação: antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque Deus trabalhou no coração daquele homem para fazer o melhor para ele, que é tornar ele alguém que conhece mais o Senhor. Há uma promessa, meus irmãos, de que nós não podemos perder a nossa salvação. Romanos 8 nos mostra isso. Morte, vida, anjo, principado, potestade, coisa do presente, coisa do porvir, poder, altura, qualquer outra criatura, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos completamente e infalivelmente seguros. Veja que promessas maravilhosas. Quando você ouve elas, você consegue trazer agora alguma justificativa para uma vida de desesperança. Quando você é lembrado das promessas do Senhor, você vê alguma razão para o desespero. Você vê alguma razão para estar fundado no medo. Há como nós dizermos, meus irmãos, que diante dessas promessas, o suicídio é a melhor opção. Sem sombra de dúvidas, não. O Senhor hoje chama a mim e a você a colocarmos os nossos olhos nele e a confiarmos nele. Os homens do povo de Deus são homens cheios de esperança, inundados pela esperança. Mas talvez esteja olhando e se questionando: mas pastor, como é que eu consigo viver assim? Ora, meus irmãos, nós vimos que esperança está completamente ligado à fé. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Sabe como você vai ser cheio de esperança? Se tornando cheio da palavra de Deus. Portanto, hoje saia daqui pensando em se ouvir menos. Em ouvir menos aquilo que você pensa. Os nossos temores, eles vêm daquilo que nós pensamos. E muitas vezes nós estamos nos ouvindo. J.C. Ryle, ele vai dizer que nós precisamos falar mais a nós mesmos do que ouvirmos a nós mesmos. Faça como um salmista. Porque estás abatido, ó minha alma. Lembra lá do começo? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Prega diuturnamente a palavra de Deus ao seu coração. Você quer ser cheio de esperança? Prega essa palavra abundantemente a você mesmo. Cultiva na sua vida o tempo de leitura diário da palavra de Deus. Mas não faz apenas isso, medita nessa palavra. É isso que o Salmo 1 fala. E como é que você vai meditar nessa palavra? Não é ficar falando um versículo na sua mente, mas é durante a sua vida, durante o dia a dia, você lembrar dessa palavra para as situações do seu dia a dia. Eu vou ter uma reunião muito importante no meu trabalho agora. O meu coração se enche de ansiedade. Eu vou pregar a palavra de Deus a mim. Não ande ansioso por coisa alguma, Augusto. Você está ansioso, não fique ansioso. O Senhor fala isso. Prega a palavra de Deus, seu coração fala, a minha vida está na mão do Senhor. O coração do rei está na mão do Senhor. O que vai ser decidido nessa reunião não está debaixo da vontade de Deus. E aí você vai para a reunião de maneira diferente. Você vai para a reunião cheio de esperança, sabendo, eu vou entrar lá. Mas aquele homem não decide nada sobre a minha vida. Quem decidiu já é o Senhor, e o Senhor é bom. Você entende como é que é viver? Cheio de esperança, é pregando, é lembrando a palavra de Deus a todo tempo. Recebi um diagnóstico ruim, uma doença terrível, estou acometido disso. Ora, coração, as suas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós em Cristo. Ora, coração, os médicos podem falar algo, mas a Escritura me ensina que os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Ora, coração, você está com medo de sofrer, mas saiba que se o sofrimento vier, o Senhor vai estar contigo todos os dias, porque Ele prometeu isso até a consumação do século. Não tem, meus irmãos, como a gente pregar a palavra de Deus e a gente não ter o nosso coração inundado de esperança. Você quer ser um homem cheio de esperança? Prega essa palavra, porque ela vai nutrir a tua fé. Mas a outra coisa que você deve fazer também, dobra os teus joelhos e ora ao Senhor. O Senhor mandou a gente levar a Ele todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades. Você quer ser cheio de esperança? Curva o joelho e deixa o teu problema na mão do Senhor. Entrega na mão dele. E faz como Paulo, rende graça a Deus, porque Ele vai cuidar e vai fazer sua vontade. E o que vai acontecer com a sua vida é aquilo que Paulo fala, que a paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Você pode orar e ver, tá tudo caótico, não sei como vai resolver, não sei o que vai acontecer, mas entreguei a Deus, Deus sabe, tá na mão dele, tá de boa. É assim, irmãos, que nós podemos ser homens cheios de esperança. E eu concluo dizendo, isso nos difere completamente dos ímpios. Completamente dos ímpios. Nós temos o Senhor e eles não. Nós temos esperança e eles não. Nós temos Cristo e eles não têm. Que o Senhor aplique sua palavra no nosso coração e nos abençoe. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado porque, ainda que sejamos arrimo de família, ainda que sejamos, Deus,
provedores de tantas coisas na sociedade. Só somos pelas mãos do Senhor e confiamos em Ti, descansamos em Ti, Senhor. Leva-nos, Senhor, a vivermos cheios de esperança, a termos o nosso coração inundado da verdadeira esperança. Enche-nos, Senhor, das Tuas promessas. Lembra-nos, Deus, a cada uma delas, todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Tem intervalo agora, né?